Subseção única. Dos processos. Artigo 21. Para apreciar e emitir votos sobre os processos que forem instaurados, caberá ao presidente, durante a reunião do plenário, sortear dentre os conselheiros presentes um relator, a quem competirá instrumentalizar o processo para julgamento final. Parágrafo 1º. Os processos sorteados serão encaminhados aos relatores no ato do sorteio. Parágrafo 2º. Os processos que, a juízo do presidente, devam ser submetidos com urgência à apreciação do plenário serão distribuídos imediatamente, sem sorteio, cabendo ao conselheiro relator designado dar conhecimento da ocorrência ao plenário. Parágrafo 3º. Ocorrendo a hipótese descrita no parágrafo anterior, o presidente dará prévio conhecimento do fato ao plenário. Parágrafo 4º. O conselheiro sorteado ou designado para a função de relator poderá, no prazo máximo de até 72 horas, considerar-se impedido para o exercício da função, devendo o presidente sortear ou indicar outro relator, caso julgue procedente a condição alegada, ressalvadas as questões de foro íntimo. Parágrafo 5º. Aceito o impedimento mencionado no parágrafo supra, o conselheiro não poderá requerer inscrição para discussão da matéria, bem como não poderá proferir voto, ressalvadas as questões de foro íntimo. Artigo 22. É de no máximo 60 dias o prazo do relator para que proceda ao estudo do processo. Parágrafo 1º. O presidente poderá fixar prazo especial para incluí-lo em pauta. Parágrafo 2º. O relator, antes do prazo final para a liberação do processo, poderá solicitar, por escrito, prorrogação, pelo prazo de 30 dias, do prazo regimental deferido, cabendo ao presidente a concessão ou não do pedido. Parágrafo 3º. As providências que tenham de ser cumpridas por solicitação do relator interromperão o prazo. Parágrafo 4º. Conta-se o prazo a partir da assinatura do protocolo de recebimento do processo pelo relator. Parágrafo 5º. Esgotado o prazo, sem o andamento do processo, o presidente providenciará, junto ao relator, que normalize a situação, emitindo o parecer devido dentro do prazo de 10 dias, impreterivelmente. Permanecendo a situação, sem motivo que a justifique, o presidente avocará o processo, redistribuindo-o. Parágrafo 6º. O relator que entrar em licença, devolverá ao S processo o S ainda não relatado S, que será, redistribuído esse. Artigo 23. O relator ordenará e dirigirá o processo que lhe for distribuído, presidindo a sua completa instrução, cabendo-lhe. Inciso 1º. Solicitar ao presidente as providências saneadoras que visem a regularidade do processo, antes de sua inclusão em pauta. Inciso 2º. Submeter ao plenário as questões de ordem que interfiram na instrução do processo. Inciso 3º. Encaminhar ao presidente o processo analisado, com relatório e voto por escrito e o pedido de data para julgamento. Inciso 4º. Redigir e assinar o que for de sua competência. Inciso 5º. Relatar o processo em sessão, quando para tanto lhe der a palavra o presidente, obedecendo a sequência constante na pauta. Inciso 6º. Ler o relatório e o voto proferido devidamente fundamentado e circunstanciado. Artigo 24. A apresentação dos votos far-se-á, por ordem numérica crescente dos processos. Parágrafo 1º. O conselheiro relator poderá solicitar ao plenário retirar de pauta o processo que deva relatar o que se registrará na ata da reunião, juntamente com o prazo que lhe foi fixado para a reinclusão. Parágrafo 2º. Os processos cuja discussão ou votação tenha sido adiada ou interrompida serão destacados, automaticamente, na pauta seguinte.
Parágrafo 3º. A apreciação suspensa em decorrência de pedido de vista prosseguirá na reunião seguinte à do pedido, com exposição do membro conselheiro solicitante. Artigo 25. Cada conselheiro poderá intervir sobre o assunto em discussão e o relator terá a faculdade de um novo pronunciamento para esclarecimentos. Parágrafo único. O conselheiro fará uso da palavra, após consentimento do presidente, e não serão permitidos apartes. Artigo 26. Aos conselheiros é assegurado o direito de vista dos processos, inclusive para proferir voto em separado. Parágrafo 1º. A solicitação de vista deverá ser feita antes do início do regime de votação. Parágrafo 2º. Com vista do processo, o conselheiro deverá restituí-lo na próxima reunião do plenário a contar da retirada do processo, prorrogável, uma vez, por igual período. Parágrafo 3º. Nos processos de tramitação urgente, a restituição far-se-á, na mesma sessão ou na reunião mensal seguinte, impreterivelmente, de acordo com a necessidade da deliberação. Parágrafo 4º. Nos processos em que a legislação indicar prazo certo, o pedido de vista será dado por prazo que não ultrapasse o determinado para o plenário decidir. Artigo 27. Os votos proferidos expressamente nos processos deverão observar os seguintes quesitos. Inciso 1º. Qualificação, indicando o número do processo, nome das partes e nome do conselheiro relator. Inciso 2º. Relatório, contendo o resumo dos fatos. Inciso 3º. Fundamentação, declarando a razão do voto e a decisão. Artigo 28. Uma vez proclamado o resultado do julgamento do processo, a deliberação deverá ser confeccionada pela Secretaria, obedecendo aos seguintes requisitos. Inciso 1º. Relatório, que conterá os nomes das partes, a suma dos fatos, bem como suma do registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. Inciso 2º. Fundamentação, que conterá o voto do relator e, quando houver, o voto dos demais conselheiros. Inciso 3º. Dispositivo que conterá a deliberação do plenário, indicando o número de votos contra e a favor do voto do relator. Artigo 29. Nenhum conselheiro poderá alterar o voto depois de proclamada a conclusão do processo. Parágrafo único. O presidente, ex officio ou a requerimento de conselheiro apresentado até 48 horas após a realização da sessão, poderá, ouvido o plenário, reincluir o processo em pauta, com efeitos idênticos aos de embargos de declaração. Artigo 30. Os julgamentos dos processos ético-disciplinares obedecerão ao disposto no Código Processual de Ética do Conselho Federal de Educação Física.